Valentino. E hoje a gente vai abordar vários assuntos legais do pós-impressionismo, que começou na França em 1886. A gente vai fazer uma coisa bem diferenciada, com a ajuda dos amiguinhos também do Valentino, e eu espero que vocês gostem. Tem vários artistas interessantes que a gente vai estar falando sobre, né, filho? Como o Vincent van Gogh, que o Valentino adora principalmente, e espero ajudar muito vocês. Então, iniciando o assunto do pós-impressionismo, que foi um período que surgiu logo após o impressionismo, esse período ele é definido muitas vezes por alguns historiadores como um período de solidão, em que os artistas eram muito solitários. Eles não tinham o ato de se reunir para discutir sobre os ideais do que eles estavam passando, como no impressionismo. Eles acabaram sim, alguns artistas, se conhecendo pelo fato de eles não se reunirem para discutir essas ideias e tudo mais. É possível nesse período a gente encontrar, então não eram coisas muito tinha muitas ideias diferentes entre eles, não tem como seguir uma continuidade ou um certo tipo de estética. O pós-impressionismo ocorreu entre os séculos 19 e 20. Ele pode ser dividido em dois, digamos assim. Na parte neoclássica, que eram desenhos mais formais, e na parte romântica, em que tinha mais ênfase nos sentimentos. Entre os artistas que mais se destacaram nesse período, nós temos como exemplo, iremos falar um pouco sobre, temos o Georges Pierre, o Henri de Toulouse, o Paul Gauguin, o Paul Cézanne e o Vincent van Gogh, que é um dos mais famosos mundialmente também. Os pós-impressionistas, eles valorizavam o lado subjetivo, ou seja, o lado humano, emocional e sentimental de ver as coisas. Então, nesse período é possível encontrar nas artes o subjetivismo, a técnica pontilhista, a valorização de temas do cotidiano e a bidimensionalidade. Um fato que a gente não pode deixar de falar é que, assim como os impressionistas, os pós-impressionistas, eles não tinham um compromisso de fidelidade com a estética, e sim com o que eles queriam passar. Muitas vezes as pessoas não entendiam isso, porque como as pinturas clássicas eram mais ligadas a estéticas, elas não entendiam o que os artistas queriam passar na época. Começando a falar agora sobre os artistas, vamos começar pelo Paul Cézanne. Esse artista, ele, digamos assim, era o que mais queria se destacar entre os outros. Ele almejava sim ter um destaque nas suas obras, como os impressionistas conseguiram. Ele possuía uma vida tranquila financeiramente, ele costumava pintar frutas e paisagens, a sua temática era a natureza morta, e ao final da sua carreira ele começou a pintar nus. As obras em que ele se destacou foram O Cesto das Maçãs, As Banhistas e O Menino de Colete Vermelho, entre outras mais. Falando sobre Toulouse-Lautrec, ele pertencia a uma burguesia parisiense. Então ele nasceu em uma classe social que possuía maiores poderes aquisitivos, e com isso ele possuía acesso às diversões parisienses. Então a pintura dele é relacionada à vida noturna dos cabarés. Ele faz a criação de grandes cartazes, pinta o cotidiano de Moulin Rouge, e diziam que ele tinha uma perna menor do que a outra, e por isso ele era ridicularizado pela sociedade. Então, nos cabarés, ele encontrava um refúgio. Ele, então, era conhecido como um cara um pouco triste. As obras dele que tiveram destaque foram A Dança de Moulin Rouge, Na Cama, O Beijo e Gabriele, a Dançarina. Mas tem várias outras que também são bem renomadas.
Paul Gauguin nasceu de uma família que possuía um poder aquisitivo maior, mas pela sua escolha de ser um artista, ele foi ficando pobre com o tempo. Ele talvez seja o artista que menos tinha compromisso com a estética. As suas pinturas, elas possuíam figuras simples, cores chapadas, sem sombras. Ele faz uma viagem para o Tahiti durante a sua vida e ele se encanta com o local e as pessoas, e principalmente as mulheres. Então, as suas pinturas lembram muito o lugar. E as que tiveram destaque foram as mulheres do Tahiti, o Cristo Amarelo e De Onde Viemos. O artista Georges Pierre, ele foi o pioneiro do movimento pontilhista, que hoje nós conhecemos como pixel. Ele se tornou mestre nos contrastes das cores. Suas obras, nós temos aqui de exemplo, Uma Tarde de Domingo na Ilha de Grand Jatte, As Modelos e a Torre Eiffel. E agora falando sobre um dos artistas mais famosos no mundo, o Vincent van Gogh. Ele é um artista holandês e ele é conhecido por ser um artista triste, angustiado. Ele não teve muita sorte no amor durante a vida dele e ele possuía um carinho muito grande pelo seu irmão Theo. Hoje em dia é possível achar livros em que se encontram essas cartas que ele trocava com seu irmão. Durante a sua vida, ele vendeu apenas uma obra. Ele era um pouco instável, mas quando ele pintava, era em momentos de clareza. As suas obras que eu trouxe aqui hoje é A Noite Estrelada, Os Comedores de Batata e Os Lírios. Uma das curiosidades sobre o pós-impressionismo e também envolvendo a vida dos artistas é que o Paul Gauguin e o Vincent van Gogh chegaram a se conhecer, mas eles se desentenderam. E tudo começou quando o Gauguin foi para Arles visitar Van Gogh. Mas, com desentendimento, ele voltou para Paris e ameaçou o Van Gogh com uma navalha. E nessa noite, Van Gogh cortou a própria orelha. Período nós temos a valorização do cotidiano representada nas artes, a bidimensionalidade. Cara, você vai apanhar já já. Minha filha.